Tem muito artista pequeno por aí, com show grande, a produção impecável, estética de astro, mas o bastidor nos negócios é de amador. Quando eu estou no Instagram, navegando no perfil dos artistas, eu sempre vejo uma preocupação muito grande com a imagem, fotografia impecável, legendas emocionantes. Nos stories você vê o bastidor do dia a dia, muitos conteúdos mostrando a sua rotina. Na parte musical eu vejo vídeos lindos, muita preocupação com a produção, alguns até com DVD, luz, fumaça, foguete. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Que pena que vocês terminaram. Só que quando você vai ver de perto e até conversar com esse artista, né? Converso com muita gente no meu Instagram. Esse mesmo artista não tem processo, não tem gestão, não tem estratégia alguma para tua venda de show. E o cachê, continua sendo pequeno, mesmo com a estética de astro. Ser e parecer grande são coisas completamente diferentes. E é essa pequena diferença que está atrasando aí as suas vendas de shows e tornando suas vendas baratas, mesmo com toda essa produção. Nesse vídeo eu quero te mostrar o porquê tentar ser grande fora de hora só atrasa suas vendas dos shows e te afasta dos contratantes que podem te pagar muito bem, mesmo você sendo pequeno. Então, se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender o porquê que a sua comunicação pode estar te sabotando e o porquê essa forma de comunicar o trabalho com a estética de astro é tão comum entre os artistas pequenos. Você vai entender o que um contratante que vai te pagar muito bem hoje realmente procura. Eu garanto que não é toda a sua produção, nem fumaça, nem foguete, nem a estética de um artista grande. E você vai aprender como usar o momento que você está hoje ao seu favor, transformar o fato de você ser pequeno em uma força, não em uma fraqueza. Você ser um artista pequeno, que sabe trabalhar, que tem um show bacana, tem aí uma produção muito legal para oferecer para esse contratante, só que você ativar o desejo dele na maneira correta, não só com a sua imagem estética, mas com processos, formalização, segurança, transmitindo a confiança necessária para que ele te pague 10, 15, 20 mil reais no seu show. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Mello, sou músico, cantor, produtor musical e neste canal eu falo sobre como trazer sustentação para sua carreira musical através de boas vendas de shows. Como que vocês, cantores e bandas, podem ter carreiras dignas, saudáveis e lucrativas, mesmo sendo artistas de pequeno porte. Gente, está tudo bem ser pequeno. Ser pequeno não significa não ser profissional. Ser pequeno não significa cobrar barato. E você não precisa de forma alguma imitar os grandes para fazer boas vendas de shows. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, bora pro conteúdo. Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender o que é tentar parecer ser grande. E o porquê que isso acontece, né? Então quando a gente quer trabalhar com música, a gente decide ser artista, a gente decide ter uma carreira, para quem que a gente olha? Nas nossas inspirações, né? Então a gente olha para os artistas que a gente gosta, o que eles fazem. Pô, eu gosto de várias bandas, vários cantores, de diferentes gêneros, né? Tenho vários ídolos aí, né? E desde pequeno, ouvindo isso, ouvindo os Beatles, ouvindo Dire Straits, depois eu fui caminhando para uma área mais pesada de rock, depois eu fui pro sertanejo, depois eu fui pro pop rock. Então eu tive vários ídolos aí, desde de Iron Maiden até John Mayer, depois de Chitãozinho Chororó até Henrique Juliano. Então são várias, cada artista me representa uma fase de inspiração da nossa vida, né? Então, quando a gente tenta ter uma carreira, a gente acaba se inspirando nessas pessoas, né? Nesses artistas. E o que acontece? A gente vai produzir coisas para a internet, a nossa comunicação vai ser baseada nessas inspirações. Então, acaba sendo um fluxo natural a gente ter essa preocupação com a estética, com a imagem. E de forma alguma eu tô falando que isso é ruim. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu acho muito importante um artista ter uma foto profissional. O artista que ele quer trabalhar com música mesmo, ele precisa cuidar da imagem, da estética, ele precisa cuidar da sua produção. Eu só acho que não precisa fazer loucura, entendeu? O que acontece? A loucura, a obsessão do artista querer produzir um material de última geração, vamos dizer assim, com uma qualidade impecável, faz com que você coloque energia no lugar errado, né? A gente sabe que é caro, né? A produção mais barata ela já é cara, né? Então a gente sabe, eu sou produtor, eu sei como funciona, eu tenho projetos artísticos, né? Eu invisto nisso, eu sei como funciona esse mercado, né? Então, para um artista que está começando a carreira, ou um artista que já está há muitos anos na carreira, mas ele ainda está na fase de construção de audiência, a receita dele, se ele não tiver ali alguém
bancando, né, alguém investindo na carreira dele, ele vai ter que tirar isso do bolso. Esse dinheiro do bolso dele tem que vir ou do show dele ou do trabalho dele, do outro trabalho dele. Então o artista coloca todo esse investimento de tempo, energia e dinheiro tentando alcançar, tentando parecer, deixar o seu feed, a tua comunicação parecida com um astro, né? E isso é importante. É legal se você tem condição de tirar a melhor fotografia, a melhor produção. Só que, além de custar caro essa preocupação, isso aí não é o que vai fazer que um contratante que vai pagar bem no seu show hoje se conecte com essa imagem. Porque é aquela coisa, sabe quando você entra no perfil de alguém e você fala, puta, beleza, tá tudo muito bonito, mas quem que é esse cara, né? Você sabe quem são os grandes, mas e os pequenos, né? E tá tudo bem ser pequeno. Eu sempre falo que tá tudo bem ser pequeno porque a gente acaba gastando muita energia tentando parecer grande, né? Então, sendo que você não precisa. Aí você acaba investindo todo esse material, todo esse dinheiro, todo esse tempo e energia para construir uma imagem, um material, uma estética, e mesmo assim você não consegue vender o show. E sabe por que você não consegue vender o show? Não é porque seu material é ruim. Cara, se você tem grana para fazer um DVD no começo da carreira, excelente, faça, né? Não tem problema. Eu acho que o audiovisual é importantíssimo. Eu só acho que tem um momento certo para isso. Eu acho que o audiovisual mais bonito que pode ser feito na carreira é aquele audiovisual quando você está ali produzindo um DVD, construindo a tua marca. É legal você fazer quando você tem uma audiência que realmente está ouvindo tua música, né? Ou seja, você tem uma galera ali que está interessada em comprar o ticket para ir participar dessa gravação, desse audiovisual, para você fazer algo genuíno. E geralmente isso aí acontece depois de alguns anos na carreira, né? Se você trabalhou bem a sua marca, até lá você precisa experimentar, experimentar o seu posicionamento, testar o seu posicionamento. Você tem que gravar muita música, grava single, faz videoclipe, faz um audiovisual compacto, faz em estúdio ao invés de fazer em um lugar aberto, cheio de gente, porque vai custar mais barato, né? Quando a gente pensa em locação, pensa em todo o arsenal para produzir um DVD, é muito dinheiro. E geralmente os artistas pequenos não conseguem fazer isso só com a venda do show dele, porque você tá ali vendendo show na balada, no barzinho, e esse show não paga essa conta, certo? Então, todo essa energia dispersada nesse tipo de processo acaba tirando o teu foco no que realmente vai fazer você vender um show de 10, 15, 20 mil reais, mesmo sendo pequeno. Que seja uma venda de 5 mil reais para um show acústico, né? Que eu sempre falo aqui, inclusive tem conteúdo meu espalhado falando sobre esse tipo de venda de show acústico, que eu acho interessantíssimas para artistas pequenos, porque você trabalha de uma forma enxuta e consegue fazer 5 mil reais numa venda de show. E 5 mil reais de uma venda de show já é quase o triplo do que se paga numa balada para tocar numa banda completa, né? Então, é tudo questão de foco, onde você coloca a tua energia. E o que vai fazer o teu show valer mais no mercado não é a sua produção em si. É claro, como eu falei, a estética, a imagem, ela é importante. Só que você tem que fazer com o melhor que você tem hoje, você não precisa fazer uma loucura. Então é muito comum você ver artistas que se preocupam tanto com o processo de produção musical, com a imagem, com a estética, com o DVD, e acaba não fazendo boas vendas de shows, e não é porque o material tá ruim, é porque o processo de negócio não foi feito, né? A área de negócio não foi cuidada, certo? Esse material todo, ele, por mais que ele seja produzido, ele não conecta de verdade com as dores dos contratantes que querem esse artista, né? Ou seja, esse material, por mais que ele seja maravilhoso, ele não gera desejo nos contratantes, tá? Porque o contratante, ele vai entrar no perfil e ver o material bonito, ele vai te falar, puta, legal, cara, mas aqui na minha balada é 2 mil reais, entendeu? E se você pega, às vezes, um contratante muito bom, você não vai conseguir concretizar a venda, porque ele viu a estética, mas o seu processo de negócio está frágil. Então, você não conseguiu usar as etapas do processo comercial para você... Eu não gosto de usar essa palavra, para fazer a persuasão correta, mas para você ativar o desejo certo naquele contratante que vai te pagar 10 mil reais. Porque, às vezes, nem é ele que tem o poder aquisitivo ou que tenha o perfil para aquele momento da tua carreira. O material produzido, ele gera desejo. O material produzido de um grande artista gera desejo em contratantes grandes
porque os artistas já têm marca, eles já têm uma marca muito grande, né? Então, você artista pequeno tentar produzir um material muito astronômico, gastar muita energia com isso, o tamanho da tua marca é um pouco incoerente, gera uma incoerência muito grande, com a sua entrega, né? Porque a sua entrega, a sua marca, ela ainda está sendo construída, a sua base de fãs está sendo construída. Ou seja, o mercado inteiro não tem um desejo tão grande em você assim, tá? Então não importa que você apareça ali com uma BMW, né, no seu feed, que você tenha vídeos ultra produzidos, que você construa uma rotina de astro no seu feed. Eu acho que a comunicação com o fã, ela precisa ser autêntica, né? Você precisa mostrar seu bastidor, você precisa gerar uma conexão emocional com a sua música para ele, né? Então, a sua música, ela precisa servir para o fã, né? Você tem que ter feito essa análise aí dentro do seu processo de produção para você fazer algo coerente para a tua audiência, tá? Mas não é disso que a gente está falando aqui. Ao mesmo tempo que você tem que entender como que ativa os desejos de contratantes que podem te pagar bem no seu show, tá? Então eu costumo fazer essa analogia. Quanto maior a tua marca, mais você pode falar sobre você, mais da sua rotina, você pode se preocupar extremamente com a tua imagem, que é isso que você deve mostrar, porque isso aí gera desejo na sua audiência, porque você construiu a tua marca para uma grande quantidade de público que tem desejo nisso, que quer ver você fazendo determinada coisa no seu show, e você pode sim dar uma zoada a mais aí no seu feed. Não estou falando que não é preciso seu feed tem que ser sério, a sua comunicação tem que ser séria, não é isso. Mas você tem que entender que quanto menor a tua marca, mais você tem que ativar o desejo dos contratantes através das dores que você resolve com o seu show, certo? Então, ao invés de você ficar ali postando sobre, ouve isso, escuta a minha música. É claro que você vai publicar a tua música no seu feed, você vai mostrar os seus covers, você vai post da sua imagem, dos seus vídeos, né? Sem uma estratégia muito objetiva, né? Sem uma estratégia muito definida que você só vai mostrar o que você está fazendo. Mas, em paralelo a isso, eu diria que você tem que investir um grande esforço em comunicar como que seu show resolve dores, né? Porque essas dores custam caro, são dores caras de resolver, né? Então, se o seu show é capaz de suportar um casamento, capaz de suportar um evento corporativo, você quer... E eu sei que você é artista de pequeno porte, você quer fazer esses eventos, só que você não consegue gerar atração para esse tipo de cliente. E é justamente por isso, porque você não fala para esse contratante, você não conversa com esse contratante. Esse contratante, ele não quer saber da fumaça e do foguete que tem no seu DVD, ela quer saber se você transmite confiança, para você entregar um show em que os noivos se sintam seguros. Além da parte artística, eles entendem que você é especializado, que você sabe trabalhar, que você tem uma organização, que você tem contrato, que você trabalha direitinho. Como é que funciona o seu bastidor disso? Esse tipo de comunicação tem que fazer parte da sua narrativa. E eu percebo que os artistas têm um pouco de vergonha de mostrar esse tipo de coisa. Porque você está ali preocupado em mostrar a fumaça, o glamour, né, a estética. Eu acho muito louco, porque a gente frequenta show, a gente gosta, a gente sente isso, tá? Só que se você comunicar só isso, é o que eu tô falando, você tá tentando parecer grande, sendo que você ainda é pequeno, tá? Não me leve a mal. Isso não é uma ofensa, isso não é minimizar o trabalho de artistas profissionais. Eu tenho mentorados que têm materiais animais, assim, coisas que eu falo, cara, que animal, que legal, onde você fez, eu quero fazer também. E eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que sonhar e fazer no momento certo. Alguns conseguem fazer antes, outros conseguem fazer depois. O importante é fazer. Só que, às vezes, se você tiver um material muito mais... um material mais econômico, que você fez com as suas possibilidades, sem aquela loucura de ficar sonhando que você precisa gravar aquele tipo de material com tal produtor de renome, porque é ele que fez o fulano estourar, você quer fazer também... E você sair dessa viagem e colocar a tua energia em construir processos, em você como transformar a tua comunicação, em como que esse material, como que eu posso usar esse vídeo aqui para falar que esse vídeo aqui serve para resolver um problema de um show, né? Você entender quem é o seu contratante, né? Então, eu já falei isso em alguns vídeos aqui, que o contratante, o melhor tipo de contratante para um artista pequeno que possui pouca audiência são os contratantes de eventos privados. Porque nesses eventos privados você não precisa levar público. Então,
Quando você tenta buscar contratantes que precisam de público e você não tem isso a oferecer a eles, você vai tomar na cabeça mesmo tendo o melhor material do mundo, porque esses caras precisam vender ingresso, entendeu? Se não tiver ninguém para comprar ingresso para ver você, ele vai te pagar mal. Às vezes vai querer... Às vezes é legal você ir até... de uma forma... pensar no ganho secundário que você vai ter ali. Aquela balada da cidade lá que o cara paga só R$1.000 para qualquer um que for lá, não importa quem seja... independente do material, é o que o cara paga, só que aquele bar bomba, aquele bar ali, ele tem uma audiência própria, ou seja, o cara, ele sabe, a audiência é minha, não é do artista. Ele sabe que a galera frequenta, então para você entrar lá vai ter que ser nos termos dele, só que lá você usa para divulgar tua marca, não para fazer dinheiro, né? Então, é o que eu tô falando, você acaba dispersando energia, às vezes com um contratante errado e tentando achar que o seu material é o suficiente para fazer boas vendas. Aí você vai lá e produz um mega material. É aquela coisa, se você tem um DVD, se você tem uma produção audiovisual incrível, não só, às vezes, os vídeos de celular de show, você tem uma produção mais impecável, eu sugiro que tenha vários tipos de produção, né? Você pode ter produções de estúdio, pode ter vídeos gravados de forma acústica, de uma forma assim, mais produzida, outras menos produzidas. É um molho, né, que você tem que fazer. Mas que os materiais produzidos não precisam ser ultra sofisticados, né? Caros. Mas se você tem esses materiais, não adianta nada você pegar esses materiais e só soltar no feed. Ó, galera, saiu minha música, aqui está, mais uma do DVD, foi um sonho gravar isso aqui. Ver o que vocês acham, gostaram da pose, pá. Então, esse tipo de comunicação é aquela comunicação do artista grande, entendeu? O cara, ele vai lá e posta o que ele quer, porque ele já chegou lá, entendeu? Ele já conquistou o público dele. Então, o público dele quer saber o que ele tá tomando no café da manhã, quer saber qual que é a rotina dele, onde que ele foi viajar, além dos shows, é claro. E... gente, para um artista pequeno usar esse mesmo tipo de comunicação só vai atrasar a tua venda de show. E aí vamos supor, algum contratante apareceu porque gostou do seu DVD. Seja contratante, empresário, independente de quem seja, se identificou com aquilo e fala assim, puta cara, quanto que é o show desse cara? Aí beleza. Aí o contratante, ele vai falar com você, você não vai ter argumento, entendeu? Porque a tua proposta comercial... a tua forma como você apresenta o valor do teu produto não tem embasamento algum, tá? Vamos... O que eu quero dizer com isso, gente? O processo comercial bem estruturado é o que faz a venda acontecer, tá? Então, a tua comunicação, a tua narrativa, ela tem que ser em cima dos benefícios que o teu show gera para aquele contratante. Se você não entende quem é seu contratante, como que você vai saber qual que é o interesse dele, né? Então, por exemplo, uma noiva, um noivo, o interesse deles é o quê? Gerar entretenimento para a celebração deles. Eles precisam que o dia seja único, especial. Você precisa tocar músicas que representem o casal, seja dentro do seu gênero, porque se eles estão te procurando, é porque eles se identificaram com você e eles sentem que você tem um repertório que agrade a eles, certo? Então, a tua comunicação, a tua proposta comercial, a tua linha narrativa na hora do atendimento, ela tem que ser embasada nisso. Agora, se você pegar para eles e mandar o seu release com o seu DVD contando história, como que você vai agregar valor? Que você é um artista que tem pontualidade, você tem segurança, contrato, você não atrasa, você só trabalha com equipamentos e músicos de qualidade. O que isso significa? Que o noivo e a noiva não quer que o dia deles dê errado. É uma única vez. Eles estão dispostos a pagar um pouco mais. Se eles sentirem que você entrega essa segurança, qualidade, além do entretenimento... eles vão te pagar 10, 15 mil no seu show tranquilamente, tá? Porque eles sabem que você é organizado, que você é uma empresa que eles podem confiar, tá? Então, se você fala só de você no seu feed, se a sua comunicação está embasada somente na sua estética, isso acaba gerando um efeito contrário, até gera um afastamento. Quando, às vezes, um cliente potencial olha aquilo e fala assim, nossa, cara, eu nem vou entrar em contato, que eu nem sei se ele faz o que a gente precisa. Esse é um problema. O outro problema é, poxa, será que, né, esse cara aí, eu nem sei quem é, mas o show dele deve ser absurdamente caro, né?
parece um artista grande, né? Então você acaba sabotando a sua venda por duas vias, né? Sendo que se ela visse algum post, né? Eu tô falando de noiva, mas pode ser uma empresa, pode ser outro tipo de festa. Se você tá ali dentro da sua comunicação mostrando que você resolve aquela situação, cara, a chance dela se identificar com aquilo e te ver como especialista naquilo é muito maior. Isso tem muito valor agregado, né? Porque além da experiência que você vai vender, você acaba traduzindo como que essa experiência funciona para a realidade dela. Então você está mais preocupada com a dor do contratante do que falando sobre si. E o grande sabotador de tudo isso não é os nossos sonhos de ser um artista grande, é o nosso espelho, né? Que a gente teve a inspiração lá atrás, que eu falei. O grande sabotador é o ego, porque a gente quer like, a gente quer comentário, né? Então a gente vai postar aquela foto ali bonita do show e tal. E na boa, eu acho que tem que postar mesmo. Se você tem foto boa, posta. Só que você tem que trazer contexto. Você tem que trazer contexto nas suas publicações para que elas sirvam para alguém, né? Então, o grande sabotador é o ego, porque você tá ali sempre querendo mais e mais produção, mais requinte, tal, com a chance de ser notado e ganhar like. Só que o like, ele não paga boleto. O like, ele simplesmente infla teu ego, né? O like, ele acaba dando aquela sensação, é uma dopamina que eu diria que é uma dopamina barata, né? Porque você tá ali tendo a falsa sensação de sucesso. E aí, quando você vai vender o seu show, você não consegue passar o ticket de R$2.000. Por quê? A tua comunicação, a tua imagem, ela tá super valorizada. Isso é muito bom, você conseguiu elencar a tua imagem supervalorizada, só que essa imagem supervalorizada sem contexto, você não consegue explicar a transformação e benefícios que você gera, que é o que realmente ativa a dor de contratantes que querem pagar caro, certo? Com isso, você acaba competindo pelo commodity, ou seja, você está ali vendendo shows baratos, assim como todo mundo. Então você não consegue sair dali mesmo com um material impecável. Quantos artistas eu já conversei no meu Instagram que os caras estão ali há anos e anos na estrada, gravaram não sei quantos materiais e eles não conseguem sair da mesma balada que paga R$1.500, R$2.000 para artistas que estão chegando agora e não tem nem metade do que eles têm. Então, gente, vamos eliminar essa obsessão em parecer grande, né? Vamos trazer para a vida real. O artista, ele precisa se comportar como um prestador de serviço, né? Então, se você quer ter uma carreira sustentável, eu não estou dizendo que você não tem que sonhar em escalar o teu processo, a tua marca. Isso aí você precisa fazer, né? Só que se você entender o seu momento, o que você pode, como usufruir da melhor maneira, você está aí transformando ser pequeno em uma força. Você ser pequeno não significa, como eu sempre falo, não significa cobrar barato, não significa não ser profissional. Pelo contrário, você tem que usar o fato de você ser pequeno para mostrar que você, mesmo sendo pequeno, você trabalha muito bem e que você entrega uma experiência, que você consegue fazer um show profissional, que você consegue trazer benefícios para os seus contratantes, para o contratante certo, né? Você está tentando falar com um contratante que é coerente para o seu tamanho, né? Então, quando você tenta ser grande demais, você está sabotando. A obsessão de tentar ser grande demais, ela faz você querer falar com contratantes que não são para você nesse momento, né? Então, você olha para aquilo, você começa a acreditar que você é daquele tamanho, você não é. E tá tudo bem você não ser, porque isso se constrói com o tempo. Se você ser pequeno, você gerar boas vendas, você focar em construir um processo comercial que vende, como que você pode servir o mercado, ser útil para o mercado com o teu show e entregando uma excelente experiência para que você consiga fazer boas vendas. Com boas vendas você paga a tua equipe, você se paga muito bem, você não vai precisar ter outro trabalho, cara. Você não precisa ter outro trabalho para você manter o seu projeto musical, você pode se manter só com a música, né? Ou se você se mantém só com a música, você tem que fazer 30, 50 shows no mês para conseguir fazer um lucro bom, você pode fazer 10, 15 shows muito bem e ganhar muito bem por isso, se você trabalhar o seu comercial da melhor maneira. Então você tira um pouco o foco, você consegue parar de tentar impressionar com a sua imagem e você foca em construir um processo e constrói produções, constrói a tua imagem em cima para somar na sua narrativa comercial. A produção ela precisa fazer sentido na sua narrativa comercial.
Porque aí você vai saber exatamente o que faz sentido produzir agora e o que vai fazer, o que não faz. Às vezes você vai chegar num teto que você vai falar, puta, cara, já estressei esse momento do mercado, qual que é o próximo nível? Ah, então para eu entrar nesse agora, eu já consigo vender show de 10 e 15. Para eu vender de 20, 30 e 40, o que eu preciso fazer? Então, cara, você vai ter que trabalhar mais um material e você vai usar e vai entender qual o processo comercial necessário para fazer esse tipo de venda e qual material que eu preciso ter. Ao invés de você só sonhar doidado e querer fazer o DVD que o Gustavo Lima fez. Né? Que ele, ou às vezes até o modelo, né? Quero fazer o DVD agora no Sunset, porque tá todo mundo fazendo no Sunset, porque soa mais orgânico, conecta mais com a galera. Mas que galera, velho? Que galera? Entendeu? Você precisa construir essa galera e fazer isso de uma forma saudável quando for a hora, né? Se é a tua hora, excelente, tem que fazer mesmo, tá? Mas o que eu vejo na prática, muita gente acaba gastando horrores para tentar promover isso, arca com todos os custos dos convidados, às vezes os convidados nem pagaram ingresso, para encher ali, inflar, criar uma sensação ali de público, né? E aí acaba que aquilo soa falso, entendeu? Porque você tá ali com 10, 20, 30 mil seguidores, 40, 50 que seja, e você não tem toda essa galera que realmente está ali, que te colocando no papel de astro, entende? Quando você deveria, na verdade, focar em organizar seu processo comercial e mandar o teu produto para quem realmente pode pagar 10, 15, 20 mil no seu show. O que acontece na prática? Esse cara que está gravando esse DVD com essa estética está vendendo show de R$2.000. Então, a conta não fecha, algo de errado não está certo, né? Então, quando você consegue mudar a tua estratégia, você simplesmente consegue até ter dinheiro para fazer de uma forma saudável o material que precisa ser feito. Porque você soube trabalhar a tua venda, você soube o seu papel no mercado, você aprendeu a ser útil e você conseguiu ali ser coerente com o seu momento de carreira, tá? A coerência, ela conecta mais, tá? Por quê? Você vai comunicar algo que é verdadeiro, a sua narrativa se torna natural. Você não precisa tentar ser alguém. Quando a gente tenta ser alguém, cara, você pode ganhar alguns likes de pessoas nada a ver que vão, cara, te bajular ali e na verdade nem é o seu público de verdade. Quem é seu público de verdade? Tanto fãs quanto contratantes são as pessoas que se conectam com a sua verdade. E não tem outra forma de falar a verdade se não for a verdade. Então, gente, tudo é sobre coerência e contexto. Então, você, sendo coerente, você consegue gerar mais conexão com o seu público, você mostra mais a tua verdade, mostra o seu bastidor real, mostra como é que funciona o seu show para aquele tipo de evento. Às vezes, se você não fez aquele tipo de evento ainda, pega o seu material e adapta a narrativa e mostre como que ele pode ser. Comece a focar na comunicação, naquele contratante que você quer entrar. É muito comum eu ver artistas reclamando, nossa, o mercado é difícil, mas eu não consigo vender esse tipo de show porque eu não sei como acessar esses contratantes. Cara, mas você não facilita o caminho para eles. Eles precisam chegar até você. Eles precisam... Você tem que facilitar com que eles encontrem você, né? Isso você pode fazer na tua legenda, pode fazer nos textos, headlines ali dos seus vídeos, de imagens também. Pensando no contratante, qual que é o interesse dele? Que tipo de contratante eu posso entrar? O que mais interessa a ele? Com isso, você para de falar só sobre você. Inclusive, eu fiz um vídeo maravilhoso aqui com todos os detalhes de como que você ajusta a sua comunicação e para de falar só sobre você. Vou deixar o link fácil aqui para vocês aqui nesse vídeo. Quem não assistiu ainda, assista, é um conteúdo excelente. E na hora de produzir o material, produza dentro dos seus limites. Como eu falei, olhe o que o seu processo comercial precisa no momento. Eu preciso de mais um audiovisual para eu tentar entrar em tal... Quero vender show para empresas, né? Então, seu audiovisual ele precisa ser coerente também. Não adianta você apresentar um material muito cru, né? Você precisa apresentar uma certa produção, sim. Mas eu diria, até uma dica de ouro aqui, os materiais que mais conectam são materiais ao vivo, né? Então, às vezes até de celular. Você ter ali um registro de algum evento que você fez e dentro daquela narrativa você dizer, poxa, olha como esse show pode ser legal para tua empresa, para esse tipo de festa que você quer fazer. Então, às vezes funciona mais que um DVD fechado ali, que tá cheio dos trelelê, entendeu? Fumaça, foguete, né? Então, às vezes não é isso que a empresa quer. Ela quer ver a sensação do público dentro do evento dela, que ela quer criar um impacto dentro da empresa e o seu show pode ser útil para ela. Então, a sua narrativa tem que ser em torno disso, né?
Mas é claro, o material produzido é importante, mas é isso, você não precisa fazer um DVD, você pode fazer um audiovisual, gravar algumas músicas dentro do estúdio, com toda a sua estrutura de banda, que já vai ser muito legal, e você faz ali o molho com os materiais ao vivo que você tem, dentro da sua narrativa. Ninguém vai ver todos os vídeos até o final, as pessoas querem trechos, cortes, então você tem que montar esse mixer aí para usar da forma saudável no seu processo, você não precisa gastar horrores com isso. E se for o momento de você fazer um DVD de marca, né? Você está lançando suas músicas autorais, que você quer conectar com seus fãs e chegou o momento da sua carreira, cara, tem que fazer mesmo, né? Eu falo muito sobre DVD aqui, porque eu vejo que muito artista acaba colocando todas as energias e expectativas em cima desse tipo de produção, achando que a carreira vai virar. E o que acontece? Ele lança, ele fala sobre ele, sobre a marca dele, só que o público que está consumindo aquilo ainda não é o suficiente para lotar um lugar e pagar bilhete e gerar agenda consistente para que ele sobreviva desse tipo de venda, que gere desejo nesses contratantes em ter esse artista lá, porque ele sabe que aquele artista vende, né? Então você acaba se frustrando porque não acontece. Você ali fazendo produção de material coerente com o momento da sua carreira é o que vai fazer a sua carreira ir avançando aos poucos. Porque com dinheiro em caixa você vai produzindo e testando o teu público, testando tua audiência e sem precisar fazer loucura. E uma coisa que eu entendi há muito tempo, que é o que fez a minha carreira avançar, não só com os projetos artísticos, mas como produtor musical, com tudo que eu fiz relacionado à música a partir daí, é entender que bons processos é o que sustenta uma carreira, certo? A tua carreira precisa ter processo, você tem que ter estrutura comercial, você não precisa fazer nenhuma loucura, não é isso. Você precisa construir passos, processos. Você tem que ter um processo de venda, um processo de atendimento, um processo de aquisição de clientes, né? Qual um dos processos que você pode ter de aquisição de clientes para vender shows aí de 10, 15, 20 mil reais? Você simplesmente pode ter ali um funil de vendas focado em atração de clientes corporativos, em atração de clientes de casamentos. Você pode fazer isso com tráfego, você pode fazer isso com página de vendas, você pode fazer isso de forma orgânica com seus conteúdos no Instagram, tá? Então, dá para fazer muita coisa, mas tudo é processo. É processo de aquisição, é processo. Eu quero, ao invés de você ficar ali pensando, pô, como que eu acesso tal contratante, pensa que processo eu posso construir para atrair tal contratante. Né? Cada contratante precisa de um processo. Às vezes, o mesmo processo que você usa para vender casamento não é o mesmo que você vai usar para vender prefeitura. Mais um erro dos artistas. Eles usam a mesma abordagem, o mesmo pitch, a mesma forma para fazer com todo mundo, entendeu? Aí chega o cara ali pedindo o valor do show, você usa a mesma abordagem, a mesma narrativa, o mesmo material. E não é, as coisas precisam ser personalizadas. Então, os processos, eles precisam existir para te dar base, estrutura, para você ter dados, porque esses processos exigem manutenções contínuas, tá? Então, o processo com um bom material, ou às vezes um material até mais ou menos, ele vende muito mais do que muito material sem processo. Muito material sem processo, você nem sabe em que processo usar, né? Então, acaba que você está se debatendo ali e não sabe o porquê. E eu estou aqui para te falar, é por causa disso. É porque você não tem processo. Em contraponto, o glamour, a imagem, a estética é super importante. Eu acho que o artista, por ser artista, ele é necessário você trazer isso, esse vislumbre, né? Muita gente romantiza a área musical, as carreiras musicais, as carreiras artísticas, por acharem que a arte é expressão, ela não precisa de processo, né? Então, como eu falei, o processo é importante e você sabendo disso, quanto menor for a tua marca, mais processos você precisa ter ali mapeados para você conseguir escalar, certo? E menos glamour você precisa mostrar, porque se você estiver preocupado só em mostrar glamour, você está concentrando toda a energia na parte da estética, da imagem, do glamour e está esquecendo de cuidar dos processos, porque o que vai a longo prazo e a curto prazo trazer sustentação para a tua carreira são bons processos. Quando a tua marca estiver grande, a tua glamour, a tua imagem, ela vai ter mais resultado, porque você já escalou, né? Você tem um público ali que qualquer passo que você fazer vai ser para milhões de pessoas, milhares de pessoas. Nesse momento, não. Então, sem contar que quando você estiver lá, você vai ter equipe, estrutura,
escritório, pessoas cuidando dos processos para você. Então você não precisa se preocupar tanto em focar nos processos. Você pode ser mais artista, né? Mas enquanto isso não acontece, você precisa cuidar dos seus processos. E estamos chegando ao final. Estamos chegando aqui. Estamos chegando. Caralho! Então, gente, estamos chegando aqui no finalzinho do vídeo. Eu gostei muito de ter feito esse vídeo, foi muito natural aqui pra mim compartilhar tudo isso com vocês. Tudo que eu faço aqui são tudo que eu exercito no meu dia a dia. Então, eu usei o fato de ser um artista pequeno como uma força. Enquanto eu tava sonhando em ser grande, a minha carreira não andava e eu tinha outro trabalho. Quando eu falei, pô, eu sou pequeno, mas eu sei trabalhar, isso aí mudou tudo, porque eu consegui realizar meu sonho em trabalhar com música, fazendo show, fazendo produção musical, tendo a música presente no meu dia a dia, né? E hoje eu estou aqui mostrando como é que foi tudo isso pra mim, como que você também pode fazer o mesmo. Então, eu transformei o fato de ser pequeno em uma força e não em uma fraqueza. E eu quero te passar aqui alguns ajustes que você já pode fazer, implementar na sua carreira para você sair do lugar, tá? Então, a ideia aqui é que cada vídeo você consiga pegar os insights e aplicar na sua semana já. Qualquer insight que você pegar e ajustar a sua carreira, você já avançou 1%. Se você fizer isso todos os dias, pode ter certeza, daqui a alguns meses você já não tá mais vendendo show da mesma forma, você já não tá se comportando da mesma forma, tá? Então a grande reflexão que eu quero trazer nesse vídeo para você já colocar em prática aí, na sua carreira, no seu coração, na sua cabeça, na sua mente, é que a partir de hoje você mude a forma como você se comunica, tá? Então você tem que pensar em servir, você tem que pensar em se tornar útil para o seu contratante, né? Então você tem que se tornar confiável ao invés de inalcançável. O que isso tudo significa? Que cada post, cada vídeo, cada forma de você se comunicar, você tem que pensar no que aquele contratante ele precisa do artista, né? Qual que é a dor daquele contratante? Então, ao invés de você falar sobre você, ao invés de você postar uma foto lá, pô, saiu minha música, sabadou, né? Nossa, agora a resenha vai ser boa, sei lá. Você tá ali com aquelas legendas soltas, né? Aquele material, aquele vídeo, aquele corte do DVD, tudo aquilo ali falando muito sobre sua marca, sobre você, mas muito menos do seu contratante. Você inverta. Então você precisa se tornar útil, você precisa fazer com que a pessoa sinta confiança e conexão dentro da sua linha narrativa, para que você consiga vender aquele tipo de show para aquelas pessoas, né? Primeiro, o tráfego orgânico, ele vai entregar naturalmente o seu conteúdo para quem estiver buscando por aquilo. Uma vez que você começa a trabalhar conteúdos falando de como seu show resolve eventos corporativos, casamentos, naturalmente as pessoas que buscam por esse tipo de solução, elas vão encontrar. Então ela já tem uma primeira familiaridade com o seu conteúdo, em que ela encontrou um artista que fala sobre a dor dela e que principalmente a experiência que esse artista fornece é muito interessante, né? Eu não falei ainda sobre experiência artística, mas eu vou falar de você nos próximos vídeos do seu o seu produto artístico, né? Você, tanto música autoral quanto as covers, né? Principalmente as covers para os eventos, né? Claro, mas principalmente o conceito artístico, né? O conceito artístico, você saber trazer os diferenciais do seu conceito para a realidade desses contratantes. Isso aí vai gerar uma explosão de sabores, né? O contratante ele vai entender, uau, achei algo diferente aqui que vai ser muito interessante para esse evento, porque ele faz esse tipo de evento. Olha só o elo que você cria, né? Então você gastou energia já em um conteúdo, em um material falando do seu processo, falando da sua utilidade para aquele evento e não sobre a tua imagem, a tua estética. É claro que a tua imagem, a tua estética, ela vai estar embutida no jogo, né? A imagem conecta, é importante o posicionamento, a marca, a imagem, isso é muito importante. Mas ao mesmo tempo em que a linha narrativa e o contexto precisa estar amarrado, senão imagem bonita sem contexto vira banco de imagens, entendeu? Isso aí a gente encontra no Pinterest. Então, basicamente é o que você precisa pensar sempre. O que meu contratante precisa ouvir de mim para confiar em mim? Começa a pensar assim antes de postar alguma coisa, antes de produzir algum material.
antes de pensar em qual vai ser o próximo projeto que eu vou gravar, ou então o que eu tenho aqui de material que eu posso usar e já transformar minhas linhas narrativas. Gente, hoje tem ChatGPT, tem inteligência artificial, troca uma ideia com a inteligência e fala para ela adaptar as linhas narrativas para você usar esse material de uma forma mais, eu não gosto de usar essa palavra, mas não veio outra na cabeça, mais persuasiva, né? Então vamos pensar em gerar, sincar a sua comunicação, o seu produto artístico com as dores do contratante. Então você passa a falar mais das necessidades do outro do que só sobre você mesmo. Pode ter certeza, você vai receber menos likes aí da galera nada a ver, só que você vai começar a atrair pessoas que vão pagar muito bem pelo seu show. E se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, deixa aí o seu like, né, que isso aí ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que estejam buscando por esses assuntos. E se inscreva no canal para você não perder o próximo. Toda semana eu tô postando um vídeo novo aqui, conteúdos profundos, conteúdos reais, nada de viagem, nada de sonho, coisas assim inalcançáveis. Aqui a gente fala sobre tangibilidade, sobre a gente buscar trazer um mundo melhor, uma vida melhor dentro da música para todos os artistas, todos os cantores que estão aí passando necessidades e precisam vender o seu trabalho de uma forma melhor. Então aqui são bastidores reais de tudo que eu vivi, tudo que eu tô aprimorando até hoje, para que juntos a gente construa aí um lugar melhor de se trabalhar. E comenta astro aqui dentro desse vídeo para eu saber que você chegou até o final. Então fica aqui meu abraço de artista para artista, de CEO para CEO, e até o próximo vídeo.